23 de maio de 2016. Em rodada ruim para o trio de ferro, Santos e Ponte Preta são os únicos paulistas a vencer. Santa Cruz empata e assume a liderança. Corinthians apresenta volante Camacho para a disputa do Campeonato Brasileiro. E com a saída de Elias para a seleção brasileira que disputa a Copa América, o jogador poderá ser relacionado para a partida de quinta-feira contra a Ponte. Enquanto tenta manter Maicon para a disputa da semifinal da Libertadores, São Paulo apresenta reforço vindo do Audax. O atacante Ítalo, algoz do clube no Paulistão. Com Oliveira machucado e jogadores na seleção, meninos da Vila devem ganhar chance de Dorival. E os gols do final de semana nas séries A e B do Brasileirão. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que perdeu do Internacional por 2-1 e viu acabar uma sequência de 7 meses sem derrotas no Morumbi. Num jogo definido somente nos minutos finais, o atacante Eduardo Sacha foi o grande destaque ao marcar os 2 gols que garantiram a vitória do Colorado. E o Maicon passou, ficou com o Vitinho. Do outro lado tem o Sacha sozinho. Lá vem o Inter, Sacha tirou do Denis. Tá lá! Gol do Internacional! Lucas Fernandes de perna direita, subiu Lugano. Tá lá! Encarou de frente o adversário, foi pra cima o William. Bruno na marcação, lateral contra lateral. William chegou na linha de fundo, fez a pausa, pode chutar. Rolou pra chegada do Eduardo Sacha, o chute! Tá lá! Gol do Inter! De novo com Eduardo Sacha, camisa 9. Primer tiempo tuvimos algunos inconvenientes para poder contener al equipo rival. En el entretiempo pudimos arreglarlo y creo que la segunda parte fue lo mejor de San Pablo. Llegamos al empate, un error nos costó haber perdido, pero me tengo que quedar con el gran esfuerzo que hicieron los atletas y muchos jugadores cansados, pero con una entrega muy grande. Sentimos el haber perdido, pero me quedo con una gran entrega del equipo. Tristes, pero creo que jugando así van a ser muchos más los partidos que vamos a ganar que lo que vamos a perder. Bom, boa noite aos amigos do Gazeta Esportiva, boa noite meu amigo Chico Lang, boa noite Michele Janela. Boa noite. O São Paulo poderia ter saído com coisa melhor do Morumbi, sim, poderia ter conseguido um empate, vencer já seria um pouco demais. Falhas individuais, especialmente do lateral Bruno, que é realmente um jogador limitado. O Internacional foi bem pragmático, o Vitinho deitou e rolou em cima do Lugano e do Maicon. E foi o único chute, é verdade, do Internacional no primeiro tempo. Mas o São Paulo também não conseguiu criar muitas oportunidades. Então você, jogando com um adversário do nível do Internacional, você também tem que resolver as chances que você tem. E vai ser assim no campeonato, né? São times de alto nível, por isso que eu gosto de campeonato brasileiro. Você não tem jogo contra equipes frágeis. Agora o São Paulo pega um Curitiba em casa, na casa do Curitiba, que também vai ser um adversário difícil. O Internacional também tem parada complicada na próxima rodada, quer dizer, não tem moleza para ninguém, o que é legal. Não tem o que lastimar. Olha essa jogada, vê se pode alguma coisa dessa. O Willian saiu do outro lado do campo, ele vem com a perna direita e o Bruno, que perdeu a bola, não consegue nem fazer falta. E aí caiu no Sacha e ele acabou fazendo esse gol, que acabou sendo fatal. É bom lembrar que o Internacional tinha só 10 jogadores nesse momento, o São Paulo tinha acabado de fazer o gol. Não tem o que reclamar, né, Chico? O resultado que acabou premiando a equipe que foi mais objetiva, que soube como resolver a partida na hora que ela teve condição. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Um prazer estar com você aqui. É o seguinte, eu acho que quem ganhou foi a equipe menos cansada.
porque a gente não pode negar que houve um desgaste enorme do São Paulo no meio de semana, né, contra o Atlético Mineiro. Estivemos aqui recebendo a visita do Pintado no nosso querido programa Mesa Redonda ontem, e ele deixou claro que os jogadores não conseguiram dormir. Aquele foguetório todo de quarta-feira atrapalhou o sono dos jogadores, porque cada pipocada de fogos que dava lá tremia o hotel. Então eles sentiam, né, e muitos não conseguiram dormir. E o jogo foi uma pauleira, né? O jogo foi uma pauleira. O São Paulo precisava segurar o resultado, fez o resultado, classificou-se e deu uma relaxada normal. Agora, evidentemente, como disse o Flávio, faltou um pouco de capricho. Mas você vê, começou o jogo, nós não mostramos os melhores momentos, mas teve uma jogada que foi fundamental. O Calleri entrou sozinho dentro da área, aí nós já estamos vendo o gol do Inter, mas o Calleri entrou sozinho dentro da área, preferiu driblar o goleiro que chutar no gol. Se ele chuta no gol, é gol. Não tinha como o goleiro evitar. Porque ele estava meio até desequilibrado. Não, ele quis dar um drible a mais, aí ele perdeu a jogada. Aquele gol, se sai, o Internacional teria de jogar de outra forma. Porque é um time de garotos, é um time novo ainda, dirigido por Argel Flux, que é um técnico emocional, 90% emocional, 10% racional. Então seria uma vitória até que fácil do São Paulo. Mas o Calleri deu aquele drible a mais sem necessidade, né? Já está pegando os vícios do jogador brasileiro, Flávio Prado. Muito bom, o Corinthians foi a Salvador e se deu mal para a tristeza do Chico Lang. A equipe do técnico Tite saiu em vantagem no placar, mas levou a virada e acabou perdendo do Vitória por 3-2. Com mais esse resultado negativo, o Timão soma 33 dias sem vencer. Veja os gols. No Barradão, o Wendel, sozinho na área, anotou o primeiro do Corinthians contra o Vitória. 4 minutos mais tarde veio o empate do Vitória. Leandro Domingues tentou tocar, mas a bola voltou para ele mesmo, que aproveitou para bater no cantinho do goleiro Walter. O Corinthians não queria saber do empate. Aos 38 minutos, Giovanni Augusto mandou para a área, André furou, mas Fagner não desperdiçou, 2-1. Na volta do intervalo, Vander cruzou, a bola bateu no braço de Marinho, mas o próprio camisa 7 deu sequência na jogada e empatou a partida. O gol que sacramentou o triunfo dos rubro-negros veio aos 19 da segunda etapa. Chiesa tabelou com Leandro Domingues e, em posição legal, tocou na saída do goleiro corintiano. Final, Vitória 3, Corinthians 2. Em termos de criatividade, foi o melhor primeiro tempo que nós fizemos. De todo o ano, ele brincou de infiltrar, ele brincou de criar oportunidades. Mas o futebol, nessas fases que nós estamos, de aquisição de confiança também, quando tu não traduz, daqui a pouco tu é penalizado, foi o que aconteceu. Talvez ela esteja um pouquinho ansiosa e um pouco nervosa por uma série de acontecimentos que vem tendo, e ela não está tendo essa confiança para traduzir tudo aquilo que ela produz nos momentos importantes em gol. Isso trouxe no segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, o calor também pesou um pouquinho. Aí no gol de empate ela não absorveu e aí cresceu Vitória e teve a possibilidade de vencer. Meu querido Flávio Prado, o Tite precisa se resolver. Ele está naquele negócio, é 8 e 80. Ou ele joga na retranca e não ataca, ou ele joga no ataque e não defende. Eu não sei o que está havendo com o Tite nesse princípio de campeonato brasileiro, mas eu vejo uma falta de equilíbrio. Meu amigo Chico, fique tranquilo. Você falando do Corinthians parece eu falando da Ponte Preta. Não, o Corinthians está bem. Não, o Flávio, tá bem. Mas... Eu até me assustei com esses números que a Michele falou, 33 dias sem ganhar e tal. Eu estou vendo, sem brincadeira, estou vendo o Corinthians bem. Ontem a gente até teve um bate-boca no Mesa Redonda, ainda bem, porque o Mesa Redonda é futebol, debate. Eu não me lembro. Vocês estão de bem? É lógico. Já estamos. Ficamos essa semana de mal, essa noite de mal. Essa noite mas de mal. Já estamos de bem. Ficaram de mal. Mas, sério, falando sério agora, eu acho que o Corinthians, ele fez uma boa partida. Poderia ter vencido. No primeiro tempo fez. Concordo com você. Eu acho que o Corinthians vai brigar pelo título. Acho mesmo. O Corinthians, ele tem momentos de brilho. A bola não está entrando, tem alguns momentos de desequilíbrio, nesse ponto você tem razão. Mas eu acho que o Corinthians, ele ainda vai ser o grande protagonista do campeonato. E o Corinthians perdeu muita gente, Chico. Perdeu muita gente. Foi o time que mais sofreu e ainda vai perder mais gente. Talvez venha perder o Elias e o Felipe. Isso. É muita coisa. E o Tite,
ele é disparadamente o melhor técnico do Brasil, na minha opinião. Não vou discutir isso. Então ele vai dar uma ajeitada nesse time, acho que o Corinthians vai ser protagonista. Agora, enche o saco, eu sei. O cara, quando gosta muito do time, o cara fica com o saco. Porque você pega os gols que o Corinthians tomou, o primeiro gol, o Walter falhou. Aí você vira, o segundo gol, o cara matou a bola com o braço. Embora você tenha outra opinião, você deu ontem no Mesa Redonda, disse que não, foi com o ombro, eu achei que foi com o braço. Qualquer juiz daria abraço, mas contra o Corinthians, evidentemente, que ninguém deu. Validou, dizendo que tinha sido o ombro, fez assim com o ombro. Imagina, a bola bateu aqui, o jogador aqui, ó. Pode reparar, a bola escorrega pelo braço e ele faz o gol. Qualquer juiz do mundo falaria que foi mão, mas contra o Corinthians não, é juiz caseiro. E até me estranhou, porque eu até gosto do juiz, que é o Heber Roberto Lopes. Achei ele um bom juiz. E o Godoy falou o quê, Chico? O Godoy falou que foi ombro, que não foi mão. Não, que bateu, mas foi sem intenção. Bateu na sequência, mas foi intenção. O Flávio entendeu assim também, eu já acho que não. Porque esse gol acabou resolvendo o jogo. Né? E outra coisa, vejam os senhores, o Corinthians ontem atacou com 6 no primeiro tempo e se defendeu com 4. No segundo tempo, ele quis fazer isso, o Wagner Mancini, que é um treinador interessante, e percebeu essa estratégia do Corinthians, que é deixar os laterais descerem. Tanto é verdade que cada um fez um gol, né? Não tivemos gol de atacantes. Olha o Walter nessa bola. Estava na cara que a bola ia entrar ali. O Walter tinha que ter pulado antes, que ele tinha chegado na bola. Um gol bonito do Corinthians. Não, é um gol bonito, não vou dizer que não. Mas aí foi erro do André, porque o gol deveria ter sido dele. Ele falhou, ele furou. O André Dose. Aliás, estão falando que o Corinthians vai trazer o Leandro Damião, hein? Ave Maria! Eu já não sei, porque o Leandro Damião, eu gosto do Leandro Damião como centroavante. E ele é um jogador que tem personalidade. Talvez ele jogando no Corinthians, ele se encontra. O problema é que fizeram aquela negociata, e esse é o termo lá no Santos, e viraram a cabeça do rapaz. Mas se ele se vier bem equilibrado, gol ele sabe fazer. Ele não é um jogador extraordinário, mas gol ele sabe fazer. Ele já ganhou um troféu Mesa Redonda. Ganhou um troféu Mesa Redonda. É um cara simples. É um cara aí acho que é da Zona Norte, né? Ele é da Zona Norte. Que era o Bigode, o pai dele, né? O Bigode, o pai dele. É um cara humilde, um cara decente. Se puder vir para o Corinthians, eu acho que ele só vai somar. Vai fazer um rolo, vai o André pro Santos. Chico, o valor dele... Aí não, por né? esse valor ele não vem. Mas aquilo foi uma negociata lá no Santos vergonhosa, aí vai fazer uma coisa normal, pé no chão, que o Santos ganhou a gente vai falar disso. A questão lá, não sei se já acabou, porque no Brasil nunca termina, primeiro o processo. Grau. Então vamos ver. Mas aí, não sei, de repente o Santos... O André eu acho que é dose para cavalo, tem que dar uma mexida. O André se queimou definitivamente com a perda do pênalti contra o Nacional do Uruguai. Da mesma forma que o Pato se queimou quando perdeu aquele pênalti diante do Grêmio, na Copa do Brasil, que o Dida ficou parado no meu gol e pegou a bola. Quer dizer, eu acho que tem certas coisas que chegam no limite e os dirigentes do Corinthians têm que pôr um fim. Não é à toa, existe um limite para tudo. O André chegou no estertor da negatividade. Então, André, rua. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara do Leandro Damião no Corinthians. Eu acho ele ótimo jogador, sabe fazer futebol, sabe jogar, fazer gol e tudo. A questão é o contrato que vão fazer junto com ele. O que os investidores e os advogados vão fazer o Corinthians assinar. Porque o que o Santos assinou lá com ele foi uma situação... Não foi um contrato, foi uma negociata. Né? Uma vergonha. Uma multa de 74 milhões de reais que estão cobrando agora. Bom, enfim. Corinthians, veja bem o que vai fazer, hein? Um gol salvador do veterano Renato aos 51 minutos do segundo tempo garantiu a vitória do Santos diante do Coritiba na Vila Belmiro. Veja como foi. Na Vila Belmiro, o Coritiba fez o primeiro gol da partida contra o Santos aos 19 minutos da primeira etapa. Leandro, ex-Palmeiras, cruzou na medida para Kleber, gladiador, escorar para dentro das redes. 1-0 Coxa. Só que o Santos foi buscar a virada no segundo tempo. Aos 16 minutos, Vitor Bueno cobrou falta com perfeição e o goleiro Wilson não chegou na bola. 1-1. A virada veio apenas aos 51 minutos de jogo. Vitor Ferraz fez linda jogada pela direita e cruzou na medida para Renato cabecear no canto direito do goleiro. E ficou assim, final 2-1 Santos. Flávio Prado, antes de mais nada, ontem nós discutimos também por causa do Santos.
que você defendeu. Por causa do estádio. Do estádio. Não foi bem por causa do Santos. O Santos é um time que, não resta a menor dúvida, é um grande time de futebol, bem dirigido pelo Dorival. Agora, eu acho o seguinte, para esse joguinho, que de manhã... Não, um joguinho. Pega um campeão brasileiro. Não, sim, mas o Curitiba não tem torcida aqui em São Paulo, então não tem torcida nem em Curitiba. Então, você imagina... Você quer que a coluna de Curitiba invada... Não quero que invada, mas eu não estou falando nenhuma mentira. O time que tem maior torcida em Curitiba é o Corinthians. É o Corinthians, disparado. Passa por cima do Atlético Paranaense e Curitiba. Pode estourar o e-mail da Gazeta. Não, pode estourar o e-mail à vontade, que eu sei disso, já vi pesquisa lá. Agora, para esse tipo de jogo, o Santos pode jogar na Vila, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho, Flávio, é assim... Santos e Palmeiras, tem que ser no Pacaembu quando é mando do Santos, não pode ser na Vila Belmiro. Santos e Corinthians, joga no Pacaembu. Qual é o problema de jogar no Pacaembu? Não tem problema nenhum. Enquanto não se constrói uma arena lá para o Santos, que seria o ideal. A Vila Belmiro é um estádio tradicional, um estádio bonito. Eu até comparo com o estádio do Boca Júnior, o La Bombonera, guardada as devidas proporções. Aqui o Santos tem muito mais história que o Boca Júnior, os dois se equiparam, mas vale, sabe? Vale o museu, vale tudo que tem na Vila Belmiro. Acho linda a Vila, mas para esses jogos um pouco menores. Agora, para decidir campeonato, o Santos tem que aprender a ser grande e vir jogar, pelo menos no Pacaembu, um estádio de 30 a 40 mil pessoas. Eu, na minha opinião, agora, eu não sou dirigente do Santos e nunca vou ser, então eu só estou comentando. Você nunca vai ser. Pelo jeito, não vou ser e você persona não grata daqui a pouco, né? Mas é a pura verdade. O Santos vai... Bom, no jogo de ontem, o Santos levou uma certa dose de sorte, o jogo estava complicado, mas acabou saindo o gol do Renato. Tomara que o Renato não tenha nada de tão importante, né? Que ele possa voltar logo. E eu acho que cada um tem que jogar na sua casa. Como eu detesto quando a Ponte sai da casa dele. Tem que jogar na sua casinha. Falando em Ponte não, Leicester, por favor. Em Campinas aconteceu o primeiro duelo paulista do Brasileirão 2016. Depois de golear na primeira rodada, o Palmeiras visitou a Ponte Preta do Flávio Prado e demonstrou que ainda tem muito a evoluir na competição. Veja com a reportagem de Fernando Gavini. Quem assistiu aos 2 primeiros minutos no Majestoso imaginou que seria um massacre para o Palmeiras. Foram 2 as chances de gol. A primeira com Gabriel Jesus e a segunda com Cleiton Xavier. Foi pouco, no entanto, para acuar a macaca, que teve nos pés de Felipe Azevedo a oportunidade de abrir o placar, mas parou nas mãos de Fernando Praz. Milagre de um lado e do outro também. Na cabeçada de Cleiton Xavier, João Carlos se esticou todo para salvar a Ponte Preta. Jogo bom, com chances dos 2 lados, leva vantagem quem melhor as aproveita. Na falta cobrada por Ravanelli, Felipe Azevedo desviou de cabeça e fez 1-0 para a Ponte. O Palmeiras teve a chance de empatar em seguida, mas Roger Guedes parou outra vez nas mãos de João Carlos. Com o empate evitado lá atrás, nada melhor do que abrir vantagem na frente. Foi o que fez Felipe Azevedo ao completar para o gol o cruzamento de Reinaldo. Na tentativa de reação, Cuca abriu o time. Entraram Dudu e Rafael Marques nos lugares de Matheus Salles e Alexandro. Foi só no finalzinho que o Palmeiras chegou a seu gol, com Moisés, mas era tarde demais para mudar o placar. Ficamos com um volante, que nem volante é, e com 2 meias, articuladores, com mais 3 na frente, né? A Ponte passou bem a linha do meio campo para trás, nós tivemos o controle do jogo, mas não criava muitas oportunidades. Pelas palavras de Cuca, deu para perceber que nem ele acreditava que o Palmeiras merecia muito mais do que aconteceu. Mas mesmo assim, o treinador reclamou da arbitragem por causa de 2 lances. O gol anulado, marcado por Gabriel Jesus, e a expulsão dele por reclamação. Eles têm que entender o seguinte, eu estou lá na Vila Belmiro, eu comemoro um gol, venho 5 metros para dentro, é expulso. Aí o Tietê dá um bico na bola, a bola segue para o meu defensor, ele dá falta, acho que não, foi na bola, é expulso. Se foi falta o lance que eu fui expulso, eu volto atrás em tudo que eu falei. E se não foi, então ele que tira o cartão que ele me deu. O resultado acabou com uma invencibilidade de 8 jogos do Palmeiras na temporada.
A última derrota tinha acontecido há quase 2 meses contra o Água Santa, ainda pelo Campeonato Paulista. O Verdão volta a jogar na próxima quarta-feira no Allianz Parque, quando vai tentar a reabilitação contra o Fluminense. O mais importante em derrotas é você assimilar as derrotas, absorver o impacto, como eu absorvo hoje, mais naturalmente do que antigamente, sabendo que isso é do jogo e tem que estar com os punhos levantados para quarta-feira vencer. E assim que vai. Palmeiras vai brigar pelo título, tem um elenco forte, aquela história do elenco, né? Na hora que a corrida, lembrando a nossa querida São Silvestre, agora então, todo mundo saiu junto, né? Saiu o pessoal profissional, saiu a coelhada toda e tal. Na hora da chegada, na hora da subida, só vão chegar os melhores. O Palmeiras tem mais elenco e tal. Não, na descida da Consolação era, né? Na hora que afunilar, então a Ponte Preta, Chapecoense, Santa Cruz tem que aproveitar para fazer ponto agora e a Ponte está aproveitando. Então, na hora do funilzinho, só os que tiverem mais elenco, aqueles que têm mais dinheiro, então são os que vão aproveitar. O Palmeiras, eu acredito que vai estar nessa. E a Ponte Preta está lá, humildemente, como o Lester e tal, Felipe Azevardi, aquela coisa toda. Esse goleiro da Ponte é bom, hein, Flávio? Sim, senhor, JC. Não é Jesus Cristo, é João Carlos. João Carlos, grande goleiro, eu gosto dele. Se bem que ele espalmou umas bolas para frente, eu não gosto de goleiro que espalma para dentro da área. Tranquilo e tal. Mas lembrando que ele pegou 2 pênaltis contra o Corinthians. É, que deram, né? Aliás, quinta-feira, agora já saiu o árbitro. Já falei ontem antes de sair. Vão se enganar contra nós. Vão se enganar. Não importa. Eles vão cometer erros humanos a favor do Corinthians. Mas é paulista o cara ou é? Acho que é. Não sei, eu nem vi. Acho que é mineiro. Mas eles sempre se enganam contra a Ponte Preta. Sempre que joga Corinthians e Ponte aqui em São Paulo, para de chorar. O jogo nem aconteceu ainda. Mas eles vão se enganar. A última vez eles se enganaram em 2 pênaltis. Da outra vez teve aquele Vicentinho anulou um gol legítimo da Ponte. Eles vão se enganar a favor do Corinthians. Bem anulado. Eles vão se enganar contra a Ponte Preta. Agora, eu quero dizer o seguinte, minha querida Michele e meu querido Flávio Prado e telespectadores. Eu acho que está mais fácil o Cuca acertar o Palmeiras do que o Tite acertar o Corinthians. E vou explicar por quê. Porque o Palmeiras, do meio campo para frente, é um time muito bom. É um time que tem qualidade. Jogadores substitutos de qualidade. O grande problema do Palmeiras não é o goleiro, que o Fernando Paz ele é equilibrado. Muito bom. Constante, né? Ele é equilibrado e constante. Teve esse problema nas costas, graças a Deus para o Palmeiras melhorou a tempo, mas não foi por causa do Fernando Praz que o Palmeiras perdeu, foi por causa da defesa do Palmeiras. A defesa do Palmeiras é uma peneira, bicho, uma peneira. Você já procurou, vamos colocar o sol, vamos tapar o sol com a peneira, é a defesa do... Como é que você vai tapar o sol com a peneira? Tenta aí, faz isso aí. Põe um óculos escuro para não queimar a retina e você vai lá. A luz passa e te cega. O Palmeiras é isso, é uma peneira. A defesa do Palmeiras é uma peneira. E não tem técnico que conserte isso. Saiu o Marcelo Oliveira, entrou o Cuca e a defesa continua uma peneira. Rapidinho, João, contra o Atlético Paranaense na estreia, 4-0. Não deram um chute no gol do Prazo. Legal. O ataque e o meio campo funcionaram uma barbaridade. Até a marcação foi boa. Agora, chutaram no gol, pronto, entraram 2. E podia ter entrado mais se não fosse Felipe o Prazo. Azevardi, é diferente. É fogo, cara. Então, é que eu digo que você é mais fácil. Então, o Cuca acerta a defesa do Palmeiras. O problema do Palmeiras é a defesa. O do Corinthians, a filosofia de jogo é diferente. Você achou uma filosofia de jogo para o Palmeiras. Não está difícil o Tite acertar também, mas você é mais fácil. Que é um setor do time que não funciona, que é a defesa. Acerta a defesa. O juiz que vai se enganar contra a Ponte Preta é o tal do Elmer lá. Elmer? Elmer, não sei das quantas aí. Vai se enganar. Eles vão se enganar contra a Ponte Preta. Sempre você se engana, erro é humano, contra nós sempre. Calma, 11 horas da manhã, se estiver chovendo. Vai se enganar assim, e se engana, sempre se engana. Não é assim não, viu, seu Flávio? O senhor já está com medo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber a sua opinião. E a do Chico e a do Flávio também. Você acha que o Brasileirão deveria parar durante a disputa da Copa América Centenário? E aí, Flávio Prado, sim ou não? Não. Eu acho que o calendário devia se adaptar e parar, mas não devia começar o Campeonato Brasileiro, começar depois. Mas agora parar, não, nem pensar. Segue a vida. E aí, Chicão? Concordo com o Flávio, tem que seguir a vida agora, mas evidentemente que está errado, né? Isso devia ter sido corrigido há muito tempo. Ainda bem que o Edmilson esteve aqui, que faz parte daquela comissão da CBF, de tanta gente falar na orelha dele, e ele já pensou também, ele, o Ricardo Rocha, o capitão Carlos Alberto Torres também, gente que conhece futebol e já jogou.
E eles estão querendo mudar o calendário, adaptar mas eles são do bem, coisa a outra. E aí eles são usados para avaliar aquilo que os caras do mal fazem e eles vão ser voto vencido, você vai ver. Tomara que você esteja errado, né, Flávio? Porque é evidente que o calendário já devia estar, não vai mudar, né? esquece. Andando lado a lado. Aí o cara fala, mas é o Brasil, tem problema de não sei o que. Mas a Argentina é a mesma coisa. O tempo que tem aqui no Brasil tem na Argentina e o calendário argentino está adaptado ao calendário europeu. Não muda nada, você vai ver. Então quer dizer que eu não entendo, né? Bom, é coisa de dirigente. Entre no site Gazeta Esportiva, vote, a gente quer saber a sua opinião até o final do programa de hoje. Mais 6 partidas completaram a segunda rodada do Brasileirão. Veja os gols. No Rio de Janeiro, Santa Cruz visitou o Fluminense e saiu na frente com grafite, 1-0. 5 minutos depois, Gustavo Scarpa deixou tudo igual, cobrando falta. O gol animou o time carioca. Na sequência, Gum fez o dele e virou o placar. Só que o Santa tem grafite. De pênalti, ele marcou mais um e definiu o jogo, 2-2. Mesmo o placar do empate entre Cruzeiro e Figueirense. Rafael Moura abriu o placar no final do primeiro tempo. No comecinho do segundo, mais um gol do He-Man. E de novo de cabeça, 2-0. Aí veio a reação da Raposa. No minuto seguinte, Elber pegou a bola na intermediária, fez uma linda jogada e marcou um golaço, 2-1. E o empate saiu da cabeça de Douglas Coutinho, encobrindo o goleiro Gatito Fernandes. Final 2-2. No confronto dos Atléticos, o Paranaense fez o primeiro aos 9 minutos de partida com André Lima. O Galo conseguiu o empate só aos 31 do segundo tempo com Casares de pênalti. E ficou nisso, 1-1. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Flamengo pelo placar mínimo. Fred aproveitou o escanteio e cabeceou no canto para definir o resultado, 1-0 e só. Ainda no sul do país, a Chapecoense recebeu o América Mineiro, que saiu na frente do placar com Rafael Bastos de pênalti. Na mesma moeda, Bruno Rangel, sempre ele, empatou a partida na Arena Condá. A virada da Chape veio com Silvinho aos 31 da etapa final. E no minuto seguinte, o time da casa definiu a vitória, novamente com Bruno Rangel. Final 3-1 Chapecoense. Sport e Botafogo decidiram a partida no primeiro tempo. Diego Souza bateu forte no canto e fez 1-0 para o Leão. Só que Fernandes, quase em cima da linha, empatou a partida e definiu o resultado no Recife. Final 1-1. E a rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 2 jogos terminaram em 0-0. Foram nos confrontos entre Joinville e Criciúma, em Santa Catarina, e Paraná e Bahia, no Durival Brito, em Curitiba. Veja os gols das outras partidas. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense bateu o Brasil de Pelotas pela contagem mínima. Alisson arriscou de longe e o goleirão aceitou, 1-0. Jogando em Itumbiara, o Goiás enfrentou o Londrina e Igor abriu o placar para a equipe do Paraná. Mas o Wendel acertou um belo chute de fora da área e definiu o placar, final 1-1. Mesmo resultado da partida entre Paysandu e Oeste. Ricardo Bueno bateu firme de esquerda e colocou o time paulista em vantagem. No segundo tempo, o Papão conseguiu o empate com o Alexandre na segunda tentativa. E ficou nisso, 1-1 e nada mais. O Avaí recebeu o Sampaio Corrêa na ressacada e o William aproveitou o cruzamento da direita para fazer 1-0. Já nos acréscimos do jogo, a zaga maranhense bateu cabeça e a bola sobrou nos pés de Tatá, que decidiu fazer um golaço. Lindo toque de cobertura para decretar a vitória, 2-0 Avaí. O Ceará visitou o CRB e trouxe na bagagem um excelente resultado. Tudo começou quando Diego Jussani quis cortar o cruzamento e acabou fazendo contra. A 3 minutos do final, Everton Páscoa usou a cabeça para aumentar a vantagem do Vozão. Nos acréscimos, Bill se beneficiou da falha do zagueiro e bateu para definir o jogo em Maceió, 3-0 Ceará. O Vasco jogou em São Januário contra o Tupi e conseguiu a segunda vitória nesta Série B. Nenê cobrou falta e Luan fez o gol da partida. 1-0 e fim de papo. Aos poucos, os jogadores da seleção brasileira vão chegando a Los Angeles, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa América Centenário. Parte do grupo já fez um trabalho no início da tarde de hoje, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no horário de Brasília. Outro treinamento deve acontecer já com a presença dos atletas que se apresentaram agora à tarde.
Competição importantíssima para a seleção, para todo mundo, e a gente está aqui para tentar pegar essa oportunidade, agarrar essa chance e fazer o Brasil ganhar esse título. Faz parte da preparação, né? A gente tem essa semaninha de treino, tem esse jogo amistoso para deixar tudo dentro dos conformes e se Deus quiser, preparar tudo certinho para fazer uma boa estreia na competição com vitória. Primeiro, a gente nunca esquece, estou muito feliz com essa convocação, muito realizada, e vejo que o fruto do trabalho vem sendo reconhecido. É um passo muito importante, que é autovisibilidade, autorresponsabilidade, em que vou procurar ajudar ao máximo a equipe. Meu primeiro clube foi São Paulo, joguei lá 5 anos, depois vim diretamente para o Benfica, juvenil e júnior. Depois fui emprestado para um time da segunda B, depois fui da primeira, fiquei 3 temporadas e agora regressei ao Benfica. Eu vim para a Europa muito cedo e isso me ajudou bastante, né? Porque na Europa trabalha muito com os pés, o guarda-redes joga um pouco adiantado, um pouco diferente do Brasil, né? Então essa característica eu tenho muito boa e a gente procura aproveitar na seleção olímpica, no Benfica também, jogo bastante com os pés, creio que isso ajudou bastante. São Paulo foi a casa da ginástica artística neste final de semana com a Copa do Mundo da modalidade. E os ginastas brasileiros tiveram um excelente desempenho com 13 medalhas que enchem o torcedor de esperança para os Jogos Olímpicos. O Gazeta Esportiva acompanhou as competições. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de São Paulo recebeu uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, uma das competições mais importantes do calendário da Federação Internacional de Ginástica. Durante 3 dias, o ginásio do Ibirapuera contou com a presença de grandes nomes da modalidade, como o de Sérgio Sasaki, ouro na barra fixa e prata no salto. Independente da medalha, acho que o trabalho é em primeiro lugar, né? Acho que eu gostei da minha performance aqui. O salto deixei um pouco a desejar ali, eu queria acertar para sair com 100% de acerto ali nas finais. Mas está melhorando, estou no caminho, acho que foi uma boa competição. Nas argolas, o ginásio do Ibirapuera veio abaixo com a apresentação perfeita de Arthur Zanetti. O ginasta arrancou suspiros da arquibancada e vibrou com mais esta medalha de ouro. É uma competição, mas ao mesmo tempo é um treino, porque a principal competição mesmo desse ano é as Olimpíadas. Então, já fizemos evento teste, agora essa etapa de Copa do Mundo. Então, está sendo um treino bem produtivo e a gente está conseguindo se adaptar bem. Com os pés no chão, a etapa do Mundial em São Paulo serve também como treino para o principal evento do ano, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sem essa de favoritismo. Só acaba a minha competição quando a medalha estiver no peito. Enquanto não acabar, não pode garantir nada. No solo, Daniele Hipólito, mesmo depois da apresentação, foi pra galera. Satisfeita com o resultado no final de semana, quando ganhou 3 medalhas, pretende responder à altura o carinho do povo brasileiro nas Olimpíadas. Isso pra gente foi um grande teste para o Brasil, principalmente em relação à torcida. A gente já tinha passado pelo evento teste, mas agora foi muito bom porque teve uma torcida maior ainda. Já praticamente definidas para os Jogos Olímpicos em agosto, as seleções brasileiras de ginástica feminina e masculina ainda aguardam a definição de apenas mais uma vaga para completar o time que vai para o Rio de Janeiro. Muito bem, o destaque de hoje no site gazetesportiva.com é mais um episódio da série Made for Brazil, que apresenta os técnicos estrangeiros que aceitaram o desafio de preparar atletas brasileiros para a Olimpíada do Rio de Janeiro. O personagem de hoje é o português Marco Vasconcelos, que deixou a família na Ilha da Madeira para morar em Campinas e treinar os atletas do badminton. Depois de participar como jogador em 3 edições dos Jogos, o português tem a missão de treinar a primeira equipe brasileira a participar da modalidade na história das Olimpíadas. Além de ser o professor, ele também divide a casa com 8 atletas brasileiros do badminton. Para conhecer essa história em detalhes, acesse o site gazetesportiva.com. Essa série de reportagens do André Sender, que vai ao ar toda segunda-feira,
está espetacular, digna de prêmio. Então, acesse lá no site gazetesportiva.com. E acompanhe o nosso programa Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook é Facebook Gazeta Esportiva, né? E para rever os programas é só acessar o site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Aproveitando para mandar um beijão para os nossos telespectadores, galera que está dando uma super audiência para gente. Jane Nascimento, que tem a família toda cheia de corintianos, os genros, os cunhados. Um beijão para a Jane, um beijão para a Mônica Noga. Tô com saudade de vocês. Fala, Chicão. E quero mandar um beijo no coração do grande, estupendo e magnífico Neto. Grande Neto, que lembrou que quarta-feira vai ser disputada a Copa Sassi Chico Lang, depois de quase 2 meses de disputa, final vai ser sensacional, 21h30, 21h45, quarta-feira. Lá no Sassi mesmo. Quarta. Na quarta-feira. Vai ser um campeonato muito bacana, muito legal. Hoje ele lembrou isso. Obrigado, Neto. Conto com você lá. Conto com o Denilson também. Grande Denilson. Está até falando para o Flávio aqui, pô, a gente carregou esses caras praticamente no colo, né? E de repente estão aí, estão fazendo sucesso. E eu fico muito feliz. Beijo no seu coração, Netão. Você vai estar lá, né, Chicão? O eterno Xodó da Fiel. Apelido que eu coloquei nele. Xodó da Fiel. E que ele adora, né? Até hoje ele adora muito. Eu sei que ele gosta. E a gente curte muito o Neto também aqui. E você vai lá quarta-feira, né? Lógico. Beleza. Eu ajudei a fazer o campeonato, tem que ir. Boa, Chicão. Vai dar a taça pro vencedor. No São Paulo, a segunda-feira foi de reapresentação do mais novo reforço para a temporada. Veja na reportagem de Fernando Gavini. O prazo é curto. São Paulo tem pouco mais de um mês para definir a situação de Maicon. O contrato de empréstimo com o Porto termina no dia 30 de junho. E o tricolor tem como prioridade garantir a permanência do zagueiro. Embora a gente entenda plenamente a ansiedade do torcedor, o desejo da permanência de jogadores de destaque, mas a nossa força de clube naturalmente é para trabalhar em silêncio, porque é o silêncio que nos dá mais argumento e mais possibilidade de atingir o objetivo. O Porto pede 10 milhões de euros para negociar Maicon. E já descartou a possibilidade de receber jogadores em troca. Mesmo assim, o São Paulo não desistiu e vai esgotar todas as possibilidades de negociação. Se contratar o zagueiro em definitivo está difícil pela situação financeira, o tricolor vai tentar prolongar o empréstimo do jogador, pelo menos pelo tempo necessário para que ele possa jogar até o final da participação do clube na Libertadores. O importante para nós é ter o Maicon conosco o quanto tempo possível. Isso a gente faz no factual, no dia a dia, em silêncio. Outro jogador cuja permanência para o segundo semestre não está descartada é Caleri. O argentino tem por contrato a participação garantida até o final da Libertadores, mas tem repetido que gostaria de continuar no clube em caso de conquista para disputar o Mundial. Isso em algum momento, como disse, em silêncio, isso será abordado e será, se necessário, tomaremos atitudes concretas nesse sentido, sempre reconhecendo que existe dificuldade nesses processos. Enquanto as situações de Maicon e Caleri não se resolvem, o São Paulo apresentou o centroavante Ítalo, do Audax, algoz do clube no Campeonato Paulista. O atacante marcou 2 gols na vitória da equipe de Osasco por 4-1, que eliminou o tricolor nas quartas de final. Foi muito especial, eu acho que foi o dia mais importante da minha vida também, porque não só a vitória nos levou até a final, né? Ganhar do Corinthians e depois chegar até com o Santos. Mas foi o dia mais especial, assim, em especial pela fase que a gente estava vivendo no Audax. O novo reforço do São Paulo não é nenhum garoto. Tem 28 anos e já rodou por 9 clubes. O atacante só ganhou destaque mesmo pelo Audax e chega agora ao maior clube da carreira, pelo qual espera provar seu valor. Vou trabalhar bastante, esperar a minha oportunidade, porque já tem 2 atletas, o Kardec e o Caleri. Então tem que esperar a minha oportunidade, trabalhando. Espero corresponder à torcida e os diretores e ao São Paulo. Corresponder bem e trabalhando forte para poder receber minha oportunidade. Quem também teve apresentação de reforço para a sequência da temporada foi o Corinthians. Veja com Felipe Sboril.
O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava, depois da derrota do final de semana pelo Campeonato Brasileiro diante do Vitória em Salvador. Resultado de 3-2 que faz com que o Corinthians fique apenas com 1 ponto na tabela de classificação. E também a pior sequência do técnico Tite desde que ele retornou a ser técnico do Corinthians. Já são 5 jogos sem vencer. A última vitória do Timão aconteceu dia 20 de abril contra o Cobressal, ainda pela Copa Libertadores da América. Também nesta segunda-feira foi apresentado mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. É o volante Camacho, de 26 anos, que assinou contrato por 3 temporadas com o Corinthians e já passou por grandes equipes, como Flamengo, Bahia, Botafogo, e disputou o Campeonato Paulista pelo Audax. Sei o que representa o Corinthians já e fiquei muito feliz quando teve a possibilidade de vir para cá. Então, eu acho que eu fui criado num clube de massa também e estou acostumado com isso, assim, com imprensa, com pressão, então acho que isso vai ser tranquilo para mim. Não treinaram nesta tarde aqui no CT Joaquim Grava o volante Elias, que já está com a seleção brasileira, que disputa a Copa América Centenário nos Estados Unidos, e o zagueiro Balbuena, que está com a seleção paraguaia disputando o mesmo torneio. Ambos ficarão de fora se seguirem na competição por até 9 rodadas afastados. Felipe, negociação avançada com o Porto de Portugal. O zagueiro recebeu uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais. E a negociação estaria avançando a passos largos para que o zagueiro deixe o Corinthians. Rumores nesta segunda-feira dão conta também que o Corinthians estaria interessado em Leandro Damião. Jogador que estava emprestado ao Betis, foi devolvido ao Santos e o Peixe estaria negociando para ceder o jogador ao Corinthians em troca de 2 atletas corintianos. A diretoria do Timão nega esta negociação. O Elias não passa de sondagens, não chegou nenhum comunicado, nada para a gente, nem para o seu empresário. E o Felipe está tendo uma sondagem, não sei dizer, mais concretas. O seu empresário que está indo atrás da proposta para passar para a gente, para o presidente, para a gente poder analisar. Sabemos sim algo de número superficial foi trazido pelo empresário, mas nada concreto. Então, vamos dizer que é uma sondagem mais avançada. Elias 0, Damião 0. Não existe nada. Na semana passada, houve uma reunião entre jogadores e integrantes da torcida organizada do Corinthians a portas fechadas aqui no CT Joaquim Grava. Prática normal, segundo a diretoria corintiana. A reunião aconteceu dentro de uma sala, no qual tinha os integrantes da torcida e, por sinal, foi uma reunião muito positiva, onde eles vieram dar apoio para o grupo, trazer uma mensagem para o grupo, onde se encontravam 6 atletas que levariam a mensagem para o grupo. Na minha opinião, eu acho mais válido dessa forma do que o torcedor vir na porta do CT, ficar protestando, gritando, perseguir carro de jogador, invadir CT. Eu acho que, ainda mais como nós sabíamos que seria uma conversa de incentivo por todo momento, por todo o grupo novo que vem ocorrendo, não teve problema algum, onde partiu do presidente e nós da direção isso. O Corinthians, que segue a preparação para a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta na Arena Corinthians, na próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi, às 11 da manhã. Do CT Joaquim Grava, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Bom, e agora sim vamos falar do Santos, que obteve uma importante vitória na Justiça, no caso envolvendo o atacante Leandro Damião. O juiz da 12ª Vara Civil extinguiu hoje a ação do grupo de investimentos que cobrava 74 milhões de reais do Peixe, referentes à multa rescisória do atacante. O juiz entendeu que o jogador não se tornou livre de vínculo com o clube, como alegavam os investidores. Resta saber onde o atacante irá jogar, já que não existe clima para ele voltar ao Santos depois do encerramento do contrato dele com o Betis da Espanha. Voltando ao futebol, o Peixe se reapresentou hoje no CT Pelé e, com a ausência do trio Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol, a molecada da Vila deve ganhar uma chance de Dorival Júnior. Veja com Alexandre Silvestre. Paulo e Corinthians dançaram no fim de semana. Dos grandes paulistas, só o Santos se safou. Vitória de virada nos acréscimos sobre o Coritiba domingo na Vila. Graças a Renatinho, veterano,
e também ao garoto Vitor Bueno, empatando a partida de falta. Ele e esse magrelinho aí conversaram com a imprensa hoje no CT Rei Pelé. 2 meninos, 21 anos, ainda inseguros com as palavras. Tá sendo tudo muito bom. Tô levando com naturalidade tudo isso que vem acontecendo. É a tua primeira entrevista aqui hoje? Primeiro, tô nervoso. Chegou a hora, cara. Graças a Deus tá chegando. O Vitor é mais rodado, já é titular, diferente do Matheus, que entrou nos 2 últimos jogos. O moleque nem acredita no que tá rolando. Veio de Brasília, criança, chegou à Baixada aos 12 anos e no início da temporada foi promovido pelo Dorival Júnior. E nas voltas que a vida dá, Ricardo Oliveira machucado, Lucas Lima e Gabigol na seleção, o sonho começa a virar realidade. Pra falar a verdade, a ficha não caiu ainda muito bem, vai caindo aos poucos. Conversando muito com o Elano, com o Renato, eles me dando muita força ali, me ajudando muito nisso. Espero que eu tenha agradado o Dorival nessas partidas que eu entrei e espero ter mais oportunidade ali pelas beiradas. Chances que aparecem diante desses 3 desfalques importantes que o Santos terá em várias rodadas do Brasileirão. Se o treinador irá mudar o esquema de jogo, não sabemos. Mas um dos que toca na banda está gostando das coisas do jeito que elas estão. A nossa característica, todo mundo sabe que a velocidade ali na frente é o toque de bola rápido. Temos jogadores que suportam bem isso quando entram também. Não vamos mudar a nossa característica é essa, de impor o ritmo sempre do jogo. É o que veremos, quarta em Floripa contra o Figueirense, com Vitor Bueno no time. E quem sabe, Matheus Nolasco, mais um menino da Vila que pinta por aí. Muito bem, resultado final da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O Brasileirão deveria parar durante a disputa da Copa América Centenário? Deu que sim, 64% dos votos. Sim, não, deu que sim, 64% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Até amanhã, Flávio vem amanhã, não? Sim, todos. Todos os dias? Todos os dias, a semana é nós, tomamos conta do pedaço aqui. Sério? Invadimos o pedaço. Todo dia? Todo dia, invadimos o pedaço. Uhul! Todo dia, então, essa semana, Gazeta Esportiva, Chico Lang, Falstrado. Um beijo, porque agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.